Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui no Instituto Jesus Cristo, na cidade de São José dos Campos, e estou compartilhando com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Espero que todos estejam bem, e hoje nós seguimos na semana 21, quinta-feira. E o tema é Outros Passos para a Vitória. E o texto bíblico, 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13. E o texto bíblico diz assim: Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Continuemos nossos passos para a vitória sobre o sexo. Vimos ontem que no Senhor Jesus nenhum alimento é por si mesmo impuro. Jesus não hesitou em chamar ao marido e à mulher uma só carne, não apenas um só espírito, como teria feito o superespiritual. Número 5. O Deus que criou o sexo dá o poder para usá-lo corretamente. Parece, como disse alguém, que o sexo foi sobrecarregado, e para conseguir a propagação da espécie, os impulsos sexuais devem ser maiores do que as necessidades inerentes. Mas isso acontece porque fazemos um mau uso do sexo. Transformamos suas energias em canais destrutivos e agravamos seus impulsos. Se os impulsos indevidamente usados forem fortes, então os impulsos corretamente usados podem ser fortes no sentido da construção, podem ser aproveitados e usados para colocar a vida em canais criativos. Passo 6 para a vitória. Evite, como se fosse veneno, o conselho de psiquiatras e de outros que aconselham relacionamentos extraconjugais como cura para problemas sexuais. O conselho para encontrar um homem ou uma mulher, conforme o caso, resulta apenas em mais frustração. Introduz na personalidade um conflito mental e espiritual pior que o problema sexual em si. E não cura nada. Psiquiatras honestos concordam com isso. Um famoso psiquiatra disse: do ponto de vista da cura, aconselhar o paciente a sair e dar vazão aos seus instintos é tolice. Na experiência real, nunca conheci uma verdadeira neurose curada pela libertinagem sexual. Passo 7. Como todas as demais coisas, o sexo deve ser entregue a Deus. Ele deve estar sob a direção e os propósitos de Deus. Não deve vir em primeiro lugar. Deus deve vir. Se o sexo sobe na cela e tenta guiar sua vida, você está pronto para uma queda. Deus, e não o sexo, é Deus. Você deve deliberadamente decidir entregar a Deus sua vida sexual e, portanto, planejar usá-la somente sob a direção dele. Essa entrega quebra a tirania e o poder do sexo. Uma vez que Deus o controla, você não tem mais a responsabilidade de controlá-lo. Se não é entregue, o sexo continua em suas mãos e é você que tem o de controlá-lo. Mas se é entregue, você sai do centro e Deus passa a ocupá-lo. E as tensões desaparecem. Isso significa que você já não tem mais tensões nem lutas. Você está rendido, relaxado e confiante. A oração de Stanley Jones. Ó Cristo, de puro coração, mente e ato, eu gostaria de conhecer teu segredo. Acredito vê-lo. Tudo estava alinhado com a vontade de Deus. Ajuda-me a alinhar tudo com a vontade de Deus. Então a vitória de Deus se dará em mim. Amém. Afirmação do dia:
Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Êxodo 13:17. Não tomarei atalhos que não sejam o caminho de Deus. O que nós vemos hoje aqui nessa devocional, e nós podemos olhar lá para o número 5, passo 5 para a vitória, é entender que Deus quer que nós usemos o sexo de forma correta. O autor usa a expressão aqui, uma só carne. Isso significa unidade, uma unidade. Isso significa união de corpo, união de espírito, união de emoções. Então, todas as vezes que um homem e uma mulher têm uma relação sexual, quando acontece uma relação sexual e eles se tornam uma só carne, há trocas de experiências, de vivências, não apenas fisicamente falando, mas a questão emocional e espiritual também está implícito nisso. Então, carrega-se a influência do outro. Por isso que Deus criou o caminho correto para o sexo, para que a influência seja só dentro da unidade, de uma só carne. Porque senão vai haver uma promiscuidade, e Deus não nos criou para promiscuidade. Uma outra coisa que o autor fala aqui para nós é sobre buscar esses passos da vitória, que o sexo, nós precisamos ter cuidado com os conselhos que nós ouvimos. O que você ouve a respeito de aconselhamento para a vida sexual? Saiba onde buscar na fonte correta. Hoje nós temos um acesso muito rápido à internet e nós podemos fazer pesquisas e aparecem diversas coisas para nós. Diversas pessoas falando e dando orientação de como você deve agir na questão sexual. Cuidado. Faça uma pesquisa sobre qual é a fonte disso. Essa fonte combina com a fonte de abundância que é Jesus? Siga. Essa fonte é fonte de escassez que não combina com Jesus, vem do inferno? Não siga. Cuidado, cuidado com o que você vê nas suas redes sociais. Cuidado com o material que você acessa, com as séries que você está assistindo nos diversos streams, porque eles podem influenciar você negativamente. Cuidado que essa expressão sobre dar vazão aos seus instintos, isso não é proveniente de Deus. E isso leva você a mais frustração, leva você a mais dor. Cuidado. Na vida cristã não existe atalho, na questão sexual também não existe atalho. Jesus, ele mostra o caminho e nós precisamos seguir esse caminho. Existe um processo que é correto para que o sexo seja abençoado e nós precisamos ver isso. A afirmação do dia de hoje diz assim: Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Cuidado com os atalhos, cuidado com os caminhos curtos. Na afirmação do dia diz: não tomarei atalhos que não sejam o caminho de Deus. É verdade que você tem desejo sexual, que há instinto em você. É verdade tudo isso. Mas tudo isso pode ser dominado pela ação de Deus na sua vida. Se você entrega isso a Deus e se submete a Deus, Deus passa a estar no controle. E você precisa fazer aquilo que Deus pede para você fazer. Então, lembre-se, não tem atalhos. Cuidado com os caminhos curtos. Eles não vêm de Deus. Que você tenha um bom dia. Deus abençoe sua vida.